Neste exato momento, cerca de 40% dos adultos estão vivendo com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Isso significa que quase metade da população anda por aí com uma doença que aumenta significativamente o risco de morte por qualquer causa, não apenas por complicações relacionadas ao diabetes. E essa é a parte que os médicos parecem não lhe dizer. Você vai ao médico com alguns sintomas. Eles o diagnosticam com uma doença causada por seu estilo de vida. E, em vez de oferecer ajuda ou educação para mudar esse estilo de vida, eles lhe dão um medicamento. Ou dizem para você voltar em 6 meses para que possam verificar novamente seus níveis de hemoglobina A1C. O mundo em que vivemos é absolutamente louco. E aqui está o que a maioria das pessoas parece não perceber: o problema não é o açúcar elevado no sangue em si. O problema é a resistência à insulina. A doença vem se desenvolvendo silenciosamente em segundo plano há décadas, antes que alguém seja diagnosticado. Em grande parte, isso se deve ao ambiente alimentar moderno, alimentos ultraprocessados, acesso constante a carboidratos refinados e estilos de vida que colocam nosso metabolismo em modo de armazenamento 24 horas por dia. A resistência à insulina está ligada a todas as principais doenças que nos matam: doenças cardíacas, derrames, insuficiência renal, demência e até mesmo certos tipos de câncer. O dano vem se acumulando no coração, no cérebro, nos vasos sanguíneos, nos rins, anos antes de você perceber que algo está errado. E essa é a parte assustadora. E um dos maiores causadores da resistência à insulina são os grandes picos repetidos de glicose. Tenho visto pessoas desenvolverem doenças que não começaram repentinamente, mas que se desenvolveram lentamente ao longo de décadas. De qualquer forma, aqui estão 20 estratégias baseadas em evidências para reduzir os picos de glicose no sangue, reverter a resistência à insulina e diminuir o risco de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. E isso pode até mesmo ajudá-lo a reverter seu diabetes, mesmo que você já tenha sido diagnosticado. Agora, elas não estão classificadas em ordem de importância. Porque estratégias diferentes serão importantes para pessoas diferentes, dependendo de onde você está começando. Mas todas elas funcionam. E todas elas são coisas que você pode começar a fazer hoje mesmo. O primeiro da lista é a construção de músculos por meio do treinamento de resistência. E essa é uma das ferramentas mais subestimadas que temos para reverter a resistência à insulina. O tecido muscular é o maior local de armazenamento de glicose no corpo. Quando você contrai os músculos durante o exercício, eles retiram a glicose da corrente sanguínea sem precisar de tanta insulina. Em parte, é por isso que uma caminhada após uma refeição reduz o nível de açúcar no sangue de forma tão eficaz. Mas, além do efeito imediato, ter mais massa muscular muda fundamentalmente a forma como seu corpo lida com a glicose a longo prazo. Mais músculos significam mais capacidade de armazenar glicose. E isso também significa que suas células se tornam mais sensíveis à insulina, mesmo quando você não está se exercitando. A questão é: você não precisa se tornar um fisiculturista para ver esses benefícios. Bastam 2 ou 3 sessões por semana de treinamento básico de resistência para que você veja os benefícios. Seja apenas levantando pesos usando faixas de resistência ou até mesmo exercícios de peso corporal, como agachamentos ou flexões. Esses exercícios são suficientes para começar a mudar o rumo. O mais importante é a consistência e o desafio progressivo. Seus músculos precisam ser solicitados a fazer algo difícil para se adaptarem e crescerem. E à medida que eles crescem, sua saúde metabólica melhora junto com eles. Passando para o número 2, este diz respeito à redução dos picos de glicose. Não se trata necessariamente de eliminar totalmente os carboidratos. Portanto, há um mito persistente de que todos os carboidratos são o inimigo se você tiver resistência à insulina. Mas não é assim que o corpo funciona de fato. Os carboidratos são apenas cadeias de moléculas de glicose. E seu corpo é perfeitamente capaz de lidar com eles quando são fornecidos de forma controlada. O problema ocorre quando a glicose entra na corrente sanguínea muito rapidamente e em grande quantidade. É nesse momento que ocorre o grande pico de glicose. E é nesse momento que a insulina precisa aumentar para compensar. Portanto, o objetivo não é evitar os carboidratos.
é evitar aumentos rápidos e maciços da glicose no sangue. Você pode ingerir carboidratos e ainda assim proteger sua saúde metabólica escolhendo fontes que liberam glicose mais lentamente, comendo-os em porções menores e combinando-os com outros alimentos que retardam a digestão. Tudo o que você está tentando fazer é achatar a curva. Um aumento suave da glicose é controlável. Mas um pico vertical é metabolicamente caro e gera resistência à insulina ao longo do tempo. O número 3 é sobre calorias líquidas. E essa é uma das maneiras mais rápidas de piorar a resistência à insulina sem nem mesmo perceber. Estamos falando de sucos de frutas, smoothies, cafés açucarados, bebidas energéticas e até mesmo bebidas aparentemente saudáveis como água de cocô ou kombucha comprada em lojas. Essas bebidas podem levar a glicose para a corrente sanguínea em uma velocidade alarmante. Quando você ingere açúcar, não há mastigação, não há fibras, não há demora. O açúcar chega ao estômago e é absorvido quase imediatamente, o que causa um dos maiores picos de glicose e insulina que se pode criar. Até mesmo os smoothies de frutas, que as pessoas geralmente consideram saudáveis, também podem ser problemáticos. A mistura de frutas quebra a estrutura da fibra e torna os açúcares naturais muito mais facilmente disponíveis. Você acaba consumindo muito mais açúcar em uma bebida do que consumiria se comesse o alimento inteiro. E seu pâncreas precisa reagir de forma agressiva. O pico de insulina que se segue não apenas reduz o nível de açúcar no sangue, mas também diminui a pressão arterial. Assim, você fica cansado e com fome novamente uma hora depois, com a glicose no sangue mais baixa do que deveria. Esse ciclo de pico e queda de glicose no sangue é um dos padrões mais prejudiciais para a saúde metabólica em longo prazo. Portanto, se você quer mesmo reverter a resistência à insulina, as calorias líquidas precisam ser uma das primeiras coisas a serem eliminadas. O número 4 trata da composição dos alimentos, especificamente da combinação de carboidratos com proteínas e gorduras. Portanto, quando você ingere carboidratos isoladamente, eles são digeridos rapidamente e a glicose entra na corrente sanguínea em uma onda concentrada. Mas quando você adiciona proteína ou gordura à mesma refeição, a digestão fica mais lenta. A proteína estimula os hormônios digestivos que retardam o esvaziamento do estômago. E a gordura retarda fisicamente o movimento dos alimentos pelo intestino. O resultado é uma liberação muito mais suave e lenta de glicose na corrente sanguínea. Isso não significa que você precise transformar cada refeição em algo complicado. Significa apenas pensar em combinações. Se estiver comendo torradas, adicione ovos, manteiga de amendoim ou algo do gênero. Se estiver comendo arroz, inclua frango ou peixe e alguns vegetais cozidos no azeite de oliva. Se estiver comendo uma fruta, coma com um punhado de nozes, um pedaço de queijo ou um iogurte. Esses pequenos ajustes fazem uma diferença significativa na forma como seu corpo reage. E eles também ajudam você a se sentir saciado por mais tempo. Isso naturalmente reduz a tentação de comer com frequência. E isso nos leva ao número 5, que é parar de fazer lanches constantes. Essa é uma mensagem mais difícil de transmitir, pois há anos nos dizem que fazer refeições pequenas e frequentes mantém o metabolismo ativo. Mas esse conselho não se sustenta quando se observa o que a alimentação constante faz com a insulina. Toda vez que você come, mesmo que seja apenas um pequeno lanche, o pâncreas libera insulina. Se você come a cada 2 ou 3 horas ao longo do dia, a insulina nunca tem a chance de voltar à linha de base. Ela permanece elevada. E essa elevação prolongada é um dos principais fatores da resistência à insulina. Seu corpo precisa de períodos em que a insulina esteja baixa. É nesse período que a gordura pode ser mobilizada para obter energia, é nesse período que as células podem redefinir sua sensibilidade à insulina, e é nesse período que os processos de reparo que são suprimidos pela insulina podem ocorrer. Se você está comendo constantemente, está bloqueando tudo isso. Portanto, uma das estratégias mais simples e eficazes é criar intervalos claros entre as refeições. Deixar-se sentir fome de verdade antes de comer novamente. E isso é algo com que não estamos acostumados no mundo moderno. Não há problema em sentir fome. Pode parecer desconfortável no início, se você estiver acostumado a comer.
Mas, em poucos dias, seu corpo se adapta. E esses sinais de fome se tornam muito mais controláveis. O número 6 é gerenciar o estresse crônico. E isso é algo que é muito negligenciado nas conversas sobre açúcar no sangue. O estresse não apenas faz com que você se sinta ansioso ou cansado, mas também aumenta diretamente os níveis de glicose no sangue. Quando você está estressado, seu corpo libera cortisol e adrenalina. Isso sinaliza ao fígado para liberar a glicose armazenada na corrente sanguínea. Isso é útil se você estiver realmente em perigo e precisar de energia rápida para reagir. Mas se você estiver cronicamente estressado, sentado em uma mesa ou acordado à noite preocupado, a glicose não tem para onde ir. Ela simplesmente fica no sangue. E a insulina precisa lidar com a glicose. Com o passar do tempo, o estresse crônico se torna uma fonte oculta de resistência à insulina que é completamente independente do que você está comendo. Você pode estar seguindo uma dieta perfeita e ainda assim ter dificuldades com o alto nível de açúcar no sangue se os seus hormônios do estresse estiverem constantemente elevados. Portanto, controlar o estresse não é um luxo ou algo a ser trabalhado eventualmente. É uma parte essencial da saúde metabólica. Isso pode significar práticas estruturadas, como meditação ou trabalho de respiração. Ou pode significar algo simples, como proteger o tempo de descanso. Ou até mesmo falar com um conselheiro, ou conversar com sua família ou amigos. Ou dizer não a coisas que o esgotam. Ou passar tempo na natureza. Há muitas coisas que você pode fazer. Mas o que quer que funcione para você, tem de ser regular. O número 7 diz respeito à ordem em que você come os alimentos. E essa é uma daquelas estratégias que parecem simples demais para serem importantes. Mas a pesquisa por trás dela é realmente sólida. Portanto, se você ingerir os componentes da refeição em uma sequência específica, primeiro as fibras, depois as proteínas e as gorduras, e por último, os carboidratos, poderá reduzir significativamente o pico de glicose que a refeição produz. A razão pela qual isso funciona é que a fibra, especialmente a dos vegetais, forma uma espécie de malha física no estômago e no intestino delgado. Essa malha retarda a absorção de tudo o que vem depois dela. Portanto, se você começar a refeição com uma salada ou alguns legumes cozidos, depois passar a comer proteína e gordura e terminar com os carboidratos, poderá influenciar a rapidez com que a glicose é absorvida. Os carboidratos são absorvidos muito mais lentamente, o aumento da glicose é mais suave e a insulina não precisa aumentar de forma tão agressiva. Alguns estudos mostraram reduções na glicose pós-refeição de até 40% apenas com a mudança da ordem de ingestão dos alimentos. Isso para os mesmos componentes alimentares. Trata-se de um pequeno ajuste comportamental que não custa nada e se encaixa em qualquer padrão alimentar. Uma dica muito boa que faço enquanto a refeição principal está sendo preparada é comer alguns pepinos ou uma salada pequena. Talvez eu combine com um pouco de hummus para adicionar um pouco de gordura a esse lanche. Dessa forma, não perco tempo entre o momento em que como meus vegetais e as outras partes da refeição. Passando para o número 8. E isso tem tudo a ver com o sono. Portanto, dormir mal é uma das maneiras mais rápidas de destruir sua sensibilidade à insulina. E isso acontece quase que imediatamente. Mesmo uma noite de sono curto ou interrompido pode prejudicar sua tolerância à glicose no dia seguinte. Suas células se tornam menos responsivas à insulina, os hormônios do apetite ficam desregulados, e você passa a desejar alimentos ricos em açúcar e gordura para compensar os déficits de energia. Se fizer isso repetidamente durante semanas ou meses, você terá criado um desastre metabólico. O que é particularmente importante aqui não é apenas a duração do sono, mas a consistência e a qualidade do sono. Ir para a cama e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias ajuda a regular o ritmo circadiano, que, por sua vez, regula a sensibilidade à insulina. Seu corpo é mais eficiente no manuseio da glicose em determinados momentos do dia. E o sono é o que mantém esse ritmo estável. Portanto, é muito importante priorizar 7 a 9 horas de sono em um quarto escuro e fresco, sem telas antes de dormir. Trata-se de proteger seu metabolismo, não apenas de se sentir descansado. O número 9 é evitar o que eu chamo de o açúcar snooze.
Portanto, trata-se de qualquer alimento açucarado ingerido isoladamente, sem nenhum outro ingrediente para retardar sua absorção. Pode ser um biscoito sozinho, um punhado de doces, uma massa com o estômago vazio. Isso cria alguns dos maiores e mais rápidos picos de glicose que você pode gerar. Porque não há nada para tamponar o açúcar. Ele é absorvido quase que instantaneamente. E a resposta de insulina de seu corpo precisa ser igualmente agressiva. Agora, a solução não é necessariamente nunca comer esses alimentos, embora a redução da quantidade ingerida seja claramente útil, mas sim nunca comê-los sozinhos. Se for comer algo doce, coma-o logo no final da refeição, quando já tiver ingerido proteínas, gorduras e fibras. Dessa forma, o açúcar é absorvido muito mais lentamente como parte de uma refeição mista, o pico de glicose no sangue é menor ou a resposta da insulina é mais suave e o custo metabólico é muito menor. Portanto, estamos na metade do caminho até este ponto. Portanto, o número 10 trata do foco na própria insulina, não apenas na glicose. A maioria das pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2 só consegue medir a glicose no sangue, mas a glicose é um marcador tardio. Quando ela se eleva, você já teve anos de compensação de insulina alta em segundo plano. A insulina aumenta primeiro. Às vezes, a insulina aumenta uma década antes de a glicose se tornar anormal. Portanto, se você realmente deseja detectar a resistência à insulina precocemente ou monitorar se está revertendo-a, é necessário medir a insulina em jejum, não apenas a glicose em jejum. As unidades de insulina em jejum são um pouco complicadas, portanto, vou lhe dar os números. Nos Estados Unidos, as unidades são microunidades por mililitro. Na Europa e no Reino Unido, as unidades são picomoles por litro ou microunidades internacionais por mililitro. Verifique qual unidade seu país usa para medir a insulina em jejum. Nos Estados Unidos, o ideal é que seja abaixo de 5 e, certamente, abaixo de 7. No Reino Unido e na Europa, o ideal é que seja inferior a 35 e, definitivamente, inferior a 50. Se a insulina em jejum for mais alta do que isso, mesmo que a glicemia e a hemoglobina A1C ainda estejam normais, então você já é resistente à insulina. E esse é o ponto principal. As estratégias que reduzem a insulina, coisas como reduzir a frequência das refeições, cortar alimentos ultraprocessados, fazer exercícios regularmente e controlar o estresse, são as mesmas estratégias que impedem que o açúcar no sangue se torne um problema em primeiro lugar. A resistência à insulina vem em primeiro lugar. O alto nível de glicose no sangue vem depois. Agora, nos Estados Unidos e no Reino Unido, seu médico geralmente não oferecerá um teste de insulina em jejum, não porque não seja importante, mas porque simplesmente não faz parte do procedimento operacional padrão. Portanto, se você quiser obter essas informações, geralmente vale a pena fazer um exame particular. Verifique onde você pode obter um teste de insulina em jejum. Uma alternativa é investir em um monitor contínuo de glicose. Ele monitora como seus níveis de glicose respondem aos alimentos, ajudando a identificar a resistência à insulina ao detectar picos altos e consistentes. Sim, custa algum dinheiro, mas se esse teste o ajudar a detectar a resistência à insulina precocemente, antes do diabetes, antes de doenças cardíacas, antes do declínio cognitivo, então é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Não espere o diagnóstico de diabetes para levar isso a sério. Quando a glicose estiver alta, a resistência à insulina já estará presente há anos. Verifique sua insulina em jejum agora. O objetivo não é apenas viver mais, mas também tornar saudáveis os últimos anos de sua vida. Você quer viver mais tempo, ser independente e não precisar de consultas hospitalares evitáveis por motivos como angina, derrame ou demência. O número 11 é reduzir os alimentos ultraprocessados. E isso vai muito além do açúcar e dos carboidratos. Os alimentos ultraprocessados são produtos que foram fabricados industrialmente para ganhar dinheiro com ingredientes que você não encontraria em uma cozinha doméstica. Esses ingredientes incluem emulsificantes, estabilizadores, sabores artificiais e conservantes. Esses alimentos são projetados para serem hiperpalatáveis e fáceis de comer em excesso. Mas eles também parecem piorar de forma independente a resistência à insulina, mesmo quando a ingestão de calorias é controlada.
Parte do problema é que eles são decompostos com tanta facilidade que fornecem nutrientes, especialmente glicose, com extrema rapidez. Não há integridade estrutural, não há fibras. Não há nada que exija esforço para mastigar ou digerir. Mas também estão surgindo evidências de que alguns dos próprios aditivos podem perturbar as bactérias intestinais ou interferir na sinalização metabólica. A regra mais simples é que, se o produto vier em uma embalagem com mais de 5 ingredientes, ou se você não reconhecer a maioria desses ingredientes, provavelmente se trata de um alimento ultraprocessado. Prefira alimentos integrais o máximo possível. E lembre-se de que, se não existia há 100 anos, provavelmente não é bom para você. O número 12 é movimentar-se após as refeições. Você não precisa sair para correr ou fazer algo intenso. Apenas uma caminhada de 10 ou 15 minutos é suficiente. Quando você se movimenta, seus músculos se contraem. E essa contração permite que eles absorvam a glicose do sangue sem precisar de insulina. É quase como uma porta dos fundos da célula que contorna a via normal da insulina. Isso é especialmente poderoso logo depois de comer, pois é quando a glicose está entrando na corrente sanguínea mais rapidamente. Se você puder fazer uma caminhada 30 minutos depois de terminar uma refeição, você reduzirá significativamente o pico de glicose. E se você fizer isso de forma consistente dia após dia, treinará seus músculos para serem melhores no descarte de glicose, mesmo quando não estiver se exercitando. Esse é realmente um bom hábito. E é um hábito de composição que não custa nada e se encaixa em praticamente qualquer programação. O número da sorte 13 é alinhar seu horário de alimentação com seu ritmo circadiano. Portanto, a capacidade de seu corpo de lidar com a glicose não é constante ao longo do dia. Ela é controlada por seu relógio interno. E esse relógio interno faz com que você seja mais sensível à insulina pela manhã e menos sensível à noite. Isso significa que uma refeição consumida às 8 horas da manhã causará uma resposta menor de glicose e insulina do que a mesma refeição consumida às 22 horas. É por isso que comer tarde, especialmente comer carboidratos tarde, é tão caro do ponto de vista metabólico. Seu corpo simplesmente não está preparado para lidar com isso de forma eficiente. Portanto, uma das mudanças mais simples que você pode fazer é antecipar a ingestão de alimentos no início do dia. Tome um café da manhã substancial ou almoce decentemente, e depois talvez um jantar mais leve. Ou simplesmente mude o jantar para o início do dia. E tente terminar toda essa alimentação pelo menos 2 ou 3 horas antes de dormir. Isso dá ao corpo tempo para processar a refeição, enquanto a sensibilidade à insulina ainda está relativamente alta. E também melhora a qualidade do sono. O número 14 é sobre a realização do teste correto. Especificamente, você deve fazer os exames que medem os marcadores iniciais de resistência à insulina antes que a glicose se torne anormal. A glicose em jejum é útil, mas, quando ela se eleva, muitas vezes você já está no estágio de pré-diabetes ou diabetes. Agora, a insulina em jejum, como mencionei anteriormente, aumenta anos antes disso. Um HbA1c normal é considerado abaixo de 42 no Reino Unido, mas o ideal é que seja abaixo de 39. Agora, nos Estados Unidos, isso é aproximadamente abaixo de 5,7. A meta ideal é mais próxima de 5,4 ou menos. A extremidade inferior do normal é importante porque a hemoglobina A1c não se torna prejudicial repentinamente no ponto de corte. O risco aumenta gradualmente. Agora você também pode aprender muito observando os triglicerídeos e o colesterol HDL juntos. Se seus triglicerídeos estiverem altos e seu HDL estiver baixo, isso é um forte sinal de resistência à insulina. Mesmo que sua glicose ainda esteja boa. A relação entre triglicerídeos e HDL é às vezes chamada de índice heterogênico. E é um dos marcadores mais úteis de disfunção metabólica. Como orientação geral, nos Estados Unidos, uma relação entre triglicerídeos e HDL acima de 3 sugere resistência à insulina. Abaixo de 2 é muito, muito mais saudável. No Reino Unido e na Europa, onde os números são informados de forma um pouco diferente, uma proporção acima de 1 é preocupante, e abaixo de 1 é obviamente melhor. Portanto, não confie em um único resultado de o açúcar normal no sangue.
Solicite o teste de hemoglobina A1C, solicite insulina em jejum, se o médico puder fazer isso, e um perfil lipídico completo. E observe o padrão, em vez de apenas um número isolado. A detecção precoce da resistência à insulina lhe dá anos, às vezes décadas, para revertê-la antes que se transforme em diabetes, doença cardíaca ou outros problemas graves. O número 15 é criar períodos mais longos sem insulina durante o dia. E isso realmente tem a ver com dar ao seu corpo tempo para se recuperar metabolicamente. Portanto, toda vez que você come, a insulina aumenta. Se você come constantemente, a insulina nunca diminui. Porém, se você criar janelas de alimentação definidas, por exemplo, comer todos os alimentos dentro de uma janela de 10 ou 12 horas por dia, você dará à insulina a chance de voltar ao nível basal por várias horas. É nesse momento que suas células podem começar a redefinir a sensibilidade à insulina. É também quando seu corpo pode entrar no modo de queima de gordura. Porque a insulina bloqueia o metabolismo da gordura. Você não precisa necessariamente fazer nada extremo. Não é necessário pular refeições ou fazer jejum por dias. Basta parar de comer após o jantar e não começar novamente até o café da manhã do dia seguinte. Isso pode parecer óbvio. Mas muitas pessoas fazem lanches até tarde da noite. Outras pessoas até começam a comer logo de manhã, antes mesmo de estarem com fome. Na verdade, isso é algo com que tive dificuldades pessoalmente, mas fica mais fácil, eu prometo. A compressão das refeições em uma janela diária consistente é uma das intervenções metabólicas mais sustentáveis. O número 16 é a moderação ou até mesmo a eliminação do álcool. E isso é algo que a maioria das pessoas não relaciona à resistência à insulina. Mas a relação entre o álcool e a resistência à insulina é muito, muito forte. O álcool interrompe a regulação do açúcar no sangue de várias maneiras. Interfere na capacidade do fígado de liberar glicose, o que pode causar uma baixa reativa de açúcar no sangue. O consumo de álcool também promove o acúmulo de gordura ao redor de seus órgãos, principalmente a gordura visceral. Esse é o tipo de gordura que está mais fortemente ligado à resistência à insulina. Além disso, ele também prejudica seu sono, o que, como já discutimos, prejudica imediatamente a sensibilidade à insulina no dia seguinte. Até mesmo o consumo moderado de álcool, como 2 taças de vinho várias vezes por semana, pode ser suficiente para retardar ou interromper o progresso se você estiver tentando reverter a resistência à insulina. Isso não significa que você nunca pode beber, embora seja melhor não beber álcool. Mas isso significa ser honesto sobre a quantidade e a frequência com que você consome álcool. E reconhecer que o consumo de álcool está prejudicando suas metas metabólicas. Para algumas pessoas, cortá-la totalmente por alguns meses é o que finalmente permite que outras mudanças se concretizem. O número 17 é priorizar as fibras em todas as refeições. E essa é uma das coisas mais consistentemente benéficas que você pode fazer para o controle da glicose. Fibras, principalmente as solúveis, provenientes de verduras, legumes, aveia e algumas frutas, retardam a digestão e reduzem a absorção de glicose. Ele também alimenta as bactérias benéficas do intestino, que produzem os ácidos graxos de cadeia curta que melhoram a sensibilidade à insulina. A meta que a maioria das pessoas deve atingir é de cerca de 30 gramas de fibra por dia. Mas a maioria das pessoas está consumindo apenas cerca de 15 ou 20. Portanto, há uma grande lacuna aí. A maneira mais fácil de encerrar esse processo é incluir vegetais em todas as refeições, não apenas no jantar. Adicione espinafre aos seus ovos. Coma uma salada no almoço. Faça um lanche com uma cenoura, nozes ou frutas vermelhas em vez de batatas fritas. Realmente não precisa ser complicado. E quanto mais você faz isso, mais fácil fica essa rotina. O número 18 está se concentrando na redução da gordura visceral, não apenas na perda total de peso. Portanto, a gordura visceral é a gordura armazenada ao redor dos órgãos internos, principalmente ao redor do abdômen. É metabolicamente ativo. Isso significa que ela libera sinais inflamatórios e hormônios que impulsionam diretamente a resistência à insulina.
Você pode ter um peso normal na balança e ainda assim ter altos níveis de gordura visceral se for inativo, se comer mal ou se tiver uma predisposição genética. A circunferência da cintura é um marcador melhor da gordura visceral do que o índice de massa corporal. O índice de massa corporal é simplesmente inútil, para ser honesto. Para os homens, uma circunferência da cintura de mais de 94 centímetros é preocupante. E acima de 102 é um risco bastante alto. Para as mulheres, 80 centímetros é preocupante. Um risco particularmente alto é acima de 88 centímetros. Portanto, mesmo que seu peso não esteja mudando drasticamente, se sua cintura estiver diminuindo, então você está perdendo gordura visceral. E isso é o que mais importa para reverter a resistência à insulina. O treinamento resistido e a redução de alimentos ultraprocessados são duas das formas mais eficazes de atingir especificamente a gordura visceral. Desta vez, o número 19 é sobre medicamentos. E esse é um ponto realmente diferenciado. Portanto, medicamentos como a metformina ou os GLP podem ajudar a diminuir a glicemia e reduzir as complicações. São ferramentas realmente úteis, especialmente se a resistência à insulina for grave ou se as mudanças no estilo de vida não estiverem funcionando. Mas eles não corrigem o problema subjacente. Eles controlam os sintomas. A metformina torna suas células mais sensíveis à insulina e reduz a produção de glicose pelo fígado. GLP-1 dos medicamentos, eles retardam a digestão e reduzem o apetite. Mas nenhum deles reverte a causa principal, que é a sobrecarga metabólica crônica causada por dieta, sedentarismo, estresse e sono insatisfatório. Portanto, a medicação deve ser vista como um suporte, não como um substituto para os fundamentos. Se você estiver tomando medicamentos, tudo bem. Use-os. Tenho certeza de que seu médico os prescreveu por um motivo. Mas não deixe que os medicamentos se tornem uma desculpa para evitar o trabalho mais difícil de mudar hábitos. O objetivo deve ser sempre o de precisar de menos medicamentos ao longo do tempo, não mais. E, por fim, o número 20 da lista é sobre consistência em vez de perfeição. A resistência à insulina não se desenvolve da noite para o dia. E também não se reverte da noite para o dia. Ele se acumula ao longo de anos e anos. E é necessário um esforço contínuo durante meses para reverter esse quadro. Mas a boa notícia é que o esforço não precisa ser perfeito. Você não precisa seguir cada uma dessas estratégias de forma impecável. O que importa é que você escolha algumas estratégias, aplique-as de forma consistente e deixe que elas se acumulem. Pequenas mudanças repetidas diariamente têm um impacto muito maior do que mudanças drásticas que duram apenas uma semana. Caminhe após as refeições na maioria dos dias. Dormir bem na maioria das noites. Coma alimentos integrais na maior parte do tempo. Ao longo de semanas e meses, sua insulina em jejum começará a cair. Sua energia se estabilizará. Sua composição corporal melhorará. E seu risco de longo prazo de diabetes e doenças cardíacas cairá significativamente. Isso vale para todos os outros sintomas relacionados à resistência à insulina. Eles também diminuirão. Você realmente não precisa ser perfeito nisso. O importante é ser persistente e jogar o jogo longo. Os hábitos que você pratica nos seus 30, 40 e 50 anos são os que determinam se os seus 70, 80 e 90 anos serão ativos, independentes e agradáveis. Ou esses anos serão dominados por medicamentos, consultas e doenças evitáveis? As pequenas escolhas diárias não parecem poderosas no momento. Mas, com o passar dos anos, eles decidem discretamente o quanto você envelhece.